Vamos lá. Hoje nós damos sequência à nossa série de mensagens no livro de Atos. Já está quase chegando lá, mais umas 2 ou 3 semanas nós já terminamos mais essa parte, né, que é o Evangelho para todos os povos, onde nós estamos tratando dos capítulos 9 a 12, falando um pouco e falando principalmente sobre esses primeiros momentos de expansão do Evangelho, como o Evangelho atingiu as pessoas num primeiro momento, e depois disso nós vamos conseguir então entender e compreender melhor toda aquela exposição de Lucas, do ministério de Paulo, das viagens missionárias e de tudo aquilo que engloba o ministério do apóstolo Paulo. Hoje, o título da mensagem que eu quero compartilhar com vocês é as boas notícias, demais notícias. Essa expressão é uma expressão de João Calvino. Calvino, comentando esse texto, ele falou que a grande lição desse texto são as boas notícias das más notícias ou demais notícias. E ele fala um pouco sobre aquilo que às vezes a gente comenta, né, que sempre existem boas notícias que advêm de momentos difíceis, dos momentos das más notícias, né? Certamente você já experimentou alguém que chegou para você e falou assim: eu tenho 2 notícias, uma boa e uma má, né? E aí, você, dizendo qual que você quer primeiro. Alguns preferem a boa primeiro, né? Porque já se alegram e amenizam o impacto da má. Outros preferem a má primeiro, né? Porque já sentem o baque e depois dá uma suavizada com a boa notícia. Aqui nós vamos ter a má primeiro, né? E depois a boa notícia. Então se serve de parâmetro bíblico para você, né? Quando alguém perguntar se você quer a boa ou a má primeiro, comece pela má, porque deu certo aqui, né? E esperamos que dê certo também quando a gente tiver que lidar com essas notícias. Eu quero ler com você então Atos capítulo 11, é o finalzinho do capítulo 11. Na semana passada o Caio expôs o texto anterior a esse, e a partir do versículo 27 até o 30, nós vamos encerrar esse capítulo 11 para partir aí então para o 12, permitindo o Senhor. Bom, se você quiser acompanhar, está comigo aqui na tela, lembrando sempre que eu uso a versão NVI, e se você preferir usar a sua versão, é só ligar sua Bíblia, ou ligar a Bíblia, né? Ou abrir a sua Bíblia aí também, você vai poder acompanhar conosco. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Esse texto, irmãos, muitas vezes é um daqueles textos que nós consideramos ele apenas um texto de conexão entre uma história e outra. Tem muitos textos assim na Bíblia, né? Uma história interessante e outra história interessante, e há um texto ali de conexão, né? Parece que Lucas ali está fazendo um trabalho literário de conectar os textos, né? E ainda que possa ter sido essa a intenção de Lucas, o Espírito Santo, inspirando Lucas, nos deu essas conexões e lições e grandes ensinos nessas também. E esse é um daqueles textos que é uma conexão, obviamente, entre 2 histórias maiores, mas também nos ensina grandes lições sobre como a igreja daquela época vivia, de como ela se organizava, como ela reagia às realidades e às situações. Só lembrando que na semana passada a mensagem que a gente acompanhou nos falou sobre Barnabé, que foi enviado a Antioquia, e que com Paulo, ele vai buscar Paulo e fica com Paulo em Antioquia, apresentando ali, ensinando o Evangelho, discipulando os irmãos, e uma experiência maravilhosa, né? Porque Barnabé, ele demonstra um espírito raro, não só nos dias de hoje, mas na história da humanidade, que é o se alegrar, ou alegrar-se com aqueles que estão vivendo uma experiência nova e completa com o Senhor, e ele se alegra vendo o que o Senhor estava fazendo ali naquele lugar.
e fica naquele lugar e dedica tempo, dedica energia, compartilha seu conhecimento. Paulo faz as mesmas coisas, e então a igreja de Antioquia, ela se fortalece, ela toma corpo, ela se organiza a partir da ida de Saulo e Barnabé para lá. E aí então vem esse texto que nós lemos, que começa dizendo que naqueles dias, ou seja, nos dias em que Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, compartilhando com a igreja do Evangelho, ensinando a igreja, instruindo a igreja, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. E aqui alguns pontos importantes para a gente contextualizar o que estava acontecendo. A administração da igreja primitiva, ela era basicamente responsabilidade dos apóstolos, principalmente as questões ligadas à doutrina. Haviam presbíteros nas igrejas que cuidavam, que pastoreavam o rebanho de Deus, porque a ideia bíblica de presbítero não é a ideia de um administrador, a administração em si sempre coube aos diáconos e não aos presbíteros. E os presbíteros, eles tinham uma função, sempre tiveram uma função pastoral, sempre tiveram uma função de cuidado, de apoio, de serviço mesmo nessa linha pastoral. Então, os presbíteros cuidavam da igreja, mas aqui, como era uma igreja nascente, toda a direção vinha dos presbíteros. Quem zelava pela pureza da doutrina eram os presbíteros, eram os apóstolos, e os presbíteros então serviam a igreja com seus dons pastorais a partir de uma direção que vinha dos apóstolos. Só para deixar bem claro, os apóstolos tinham essa direção e os presbíteros tinham um cuidado mais pastoral. Bom, existiam também os profetas. E por que existiam esses profetas, né? Porque muita gente lê isso e diz, olha, tinha alguns profetas, cadê os nossos, né? Aqui há um contexto muito específico da igreja que precisa ser levado em conta. É o contexto da igreja não ter a palavra escrita, de não ter a revelação de Deus compilada no que nós chamamos de Bíblia. Hoje nós temos essa direção, nós temos essa revelação, e honestamente a minha posição sobre isso é que Deus pode levantar quem Ele quiser para trazer qualquer tipo de mensagem que Ele queira para qualquer pessoa, porque Ele é Deus, e se Ele entender que isso deve ser o seu agir, Ele fará assim. Mas há uma grande diferença dos profetas bíblicos para qualquer um que possa ser chamado de profeta hoje. Primeiro porque os profetas do Antigo Testamento, eles tinham uma característica muito específica. Eles profetizavam, a profecia deles era messiânica, era uma profecia sobre Cristo, sobre a vinda do Messias, sobre a chegada do Rei, sobre a chegada do Salvador. E todas as outras profecias que não eram diretamente ligadas à chegada do Salvador, eram de correção para o povo do qual viria o Salvador. Então, todas as profecias do Antigo Testamento estão diretamente conectadas a Jesus Cristo. Nenhuma não está. Todas estão ligadas diretamente a Jesus Cristo. No Antigo Testamento, aliás, no Novo Testamento aqui, o profeta ele vai trazer quase que um caráter informativo. Porque o que as palavras ali dizem sobre ele profetizar é muito mais uma ideia dele informar. Talvez seja muito mais ligado ao dom de uma palavra de conhecimento, uma palavra de revelação, uma palavra de entendimento, do que uma profecia como a do Antigo Testamento. Então, ainda que as palavras usadas aqui nos deem a mesma ideia, a gente precisa entender essa diferença. O Antigo Testamento tinha profetas porque eles estavam anunciando o Messias. O Novo Testamento, ele vai ter pessoas que trazem uma palavra de revelação, vão trazer uma palavra de entendimento, uma palavra de encorajamento. Esses profetas, eles eram, acima de tudo, encorajadores. Eles vinham anunciando aquilo que Deus já havia anunciado, que Deus estava anunciando. E hoje nós temos um diferencial extremamente importante com relação a eles, que são as Escrituras compiladas. A gente não pode tirar essa realidade da equação.
Nós temos as Escrituras, nós temos a Bíblia, nós temos a revelação completa e suficiente de Deus, compilada, escrita. Então, quando nós queremos entender a vontade de Deus, são as Escrituras que têm autoridade sobre nós para nos trazer uma mensagem de Deus. Então não existem profetas nesse sentido de Antigo Testamento e de como eles se comportaram no Novo Testamento. Essa função hoje, ela nada mais é daquele que prega a palavra, seja ele em que condição for, porque todo pregador hoje, ele não revela nada, ele explica, ele ensina, ele traz aquilo que Deus falou numa linguagem mais compreensível, mais completa para o povo. Então, esse profeta Ágabo aqui, o foco do que eu quero falar hoje não é basicamente sobre ele, mas esse profeta que vai vir, ou esses que vieram a Jerusalém, eles vão trazer uma palavra de Deus, num contexto em que eles não tinham a revelação que são as Escrituras. Mas também mostra aqui um detalhe muito interessante, a conexão que havia entre todas as igrejas, entre a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia. Essas duas igrejas, elas tinham uma conexão muito forte, porque a partir de líderes que vieram de Jerusalém, essa igreja foi edificada. Nós não vamos ter ali toda a história da igreja de Antioquia, mas havia uma conexão perfeita, e essa conexão se mostra a partir do fato dos profetas irem de Jerusalém a Antioquia. Mas agora, a partir do verso 28, estão os 3 pontos que eu gostaria de destacar essa noite com relação a esse texto. Olha o que o versículo 28 diz, vamos lê-lo de novo. Um deles, ou seja, um dos profetas que desceram de Jerusalém para Antioquia, chamado Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Então essa aqui é a má notícia, mais ou menos o que Lucas está dizendo assim, para você que está lendo as Escrituras, eu tenho 2 notícias, uma boa e uma má. Qual você quer primeiro? E aí a resposta foi a má, e aqui está a notícia má. Há uma profecia, uma palavra, uma predição de Ágabo de que viria uma grande fome. Eu queria explicar para você o que esse texto dá a entender de uma forma mais completa. Primeiro, quando esse texto diz levantou-se pelo Espírito, ele está dizendo, aqui Lucas está dizendo que o que aconteceu foi uma direção e uma capacitação do Espírito Santo. Então é como se ele levantasse e o que ele dissesse é simplesmente aquilo que Deus estava dizendo ao povo. Então isso é um ponto importante. O segundo ponto é que o predizer aqui ele tem muito mais o aspecto de informar do que o aspecto de revelar. Não é uma profecia no sentido do Antigo Testamento que anunciava um evento futuro, mas é a ideia de uma informação daquilo que virá. É uma informação de uma situação que acontecerá. Então essa ideia da informação está muito conectada aqui. E quando ele fala que virá uma grande fome sobre todo o mundo romano, a ideia aqui é uma grande fome que afetará, não que atingirá, mas que afetará. Então a ideia aqui a fome virá basicamente sobre a Judéia, só que essa fome sobre a Judéia, lembrando você que a Judéia, vamos dizer que seria o estado, para a gente compreender nos nossos termos de hoje, o estado onde Jerusalém era a capital. Então esse seria o estado da Judéia. E tinham outros estados, como por exemplo, essa região da Galileia, uma região mais norte, a região ali de Samaria, são outras regiões. Vamos dizer que a região sul de Israel, que era chamada de Judéia, ela tinha Jerusalém no seu centro, ali Jerusalém como a sua capital. Então a ideia é que seria uma fome nessa região, mas que teria impacto em todo o império, ou seja, afetaria de alguma forma todo o império. Lembrando que Roma controlava toda aquela região. E vai falar sobre isso ter acontecido durante o reinado de Cláudio. Cláudio foi um imperador romano,
e ali a gente está falando do final dos anos 40 e inícios dos anos 50. Então é esse o período histórico, claro, que ele está anunciando. Bom, qual é a má notícia? Vai vir uma fome. A Judéia, irmãos, era um lugar muito fragilizado naquela época, porque duas coisas aconteceram aqui. E por isso talvez Lucas nos informe que foi durante o reinado de Cláudio. A primeira coisa que aconteceu é que a igreja empobreceu muito por conta das muitas perseguições que aconteceram. A igreja de Jerusalém, a igreja na Judéia, na região da Judéia, era uma igreja muito pobre. A igreja de Jerusalém era uma igreja muito pobre. E existem muitos fatores para isso. O principal foi a quantidade de perseguições, que fez com que muito se fosse confiscado dos judeus. Uma outra razão é que muitos judeus, conhecendo o evangelho, vieram para Jerusalém. Por exemplo, conta-se a história, alguns historiadores contam que muitos dos judeus que estavam ali na época de Pentecoste decidiram permanecer em Jerusalém. Né? Então, Jerusalém recebeu ali um número maior de cristãos do que seria o normal numa situação. Muitos foram expulsos por causa das perseguições de Jerusalém. E isso fez com que a igreja de Jerusalém empobrecesse muito. O segundo fator é que durante o reinado de Cláudio, Cláudio expulsa os judeus de Roma. E muitos judeus voltam para a Judéia. E a Judéia, a região, e Jerusalém em especial, vivia uma espécie de caos social. Era uma região muito frágil. Qualquer coisa poderia trazer uma grande fome. Então, o que Ágabo está profetizando não é necessariamente Deus trará fome como castigo. Pode ser essa a interpretação. Mas é muito melhor a gente pensar que o que Ágabo está dizendo é que aquela fragilidade pioraria e que a partir da Judéia uma fome afetaria toda a região. Bom, essa é a má notícia. Essa é a informação que Ágabo traz. E o texto seguinte começa a nos dar algumas lições. Então, qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto é: há uma má notícia, a fome virá, a fome chegará. Então esse é o primeiro ponto importante para a gente entender. Houve uma predição, um homem se levantou, capacitado pelo Espírito Santo de Deus, e declarou que haveria uma fome e que essa fome atingiria todo o Império Romano, ou afetaria todo o Império Romano de alguma forma. Mas Lucas continua relatando o seguinte: os discípulos da onde? De Antioquia. Cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Olha quanta boa notícia tem aqui, irmãos. Primeiro, que esses irmãos decidiram agir. A informação que eles recebem é transformada em ação. A partir do momento que eles sabem, eles transformam aquilo em ação. Eu tenho um amigo que, falando daquele texto de Neemias, você lembra daquele texto onde Neemias recebe, algumas pessoas vêm de Jerusalém para onde Neemias estava, e Neemias pergunta para eles como estava Jerusalém, como estavam a cidade dos seus pais, e ele recebe uma péssima notícia sobre o estado de Jerusalém. E ele sempre diz isso: se você fizer uma pergunta e a notícia for ruim, você tem ali um compromisso espiritual de agir em favor daquilo que você soube. Mais ou menos essa mesma percepção que os discípulos têm aqui. Por que Deus enviou um profeta para nos trazer essa mensagem? Por que Deus nos trouxe essa mensagem? Você já parou para se perguntar do porquê você ouviu a mensagem que você ouviu no culto que você esteve? Essa é uma pergunta que eu sempre me faço. Dentre tantas coisas que poderiam ser pregadas, por que naquela noite eu ouvi aquilo? O que Deus quis falar ao meu coração com aquilo que eu ouvi? E os discípulos fizeram a mesma pergunta, porque toda palavra, irmãos, ela vai trazer um desafio ao nosso coração.
A palavra de hoje, ela precisa trazer um desafio ao seu coração. Se você sair daqui apenas com mais conhecimento, eu fracassei completamente em compartilhar com você a palavra. Porque o conhecimento ele é válido e é importante. Mas o que Deus quer realmente comunicar ao seu coração é um desafio para que você viva de acordo com aquilo que a palavra dele ensina. E é interessante que aqui, quando eles ouvem, há uma, não vou dizer uma reflexão profunda, porque o texto não diz isso, mas há certamente no coração e na mente dos discípulos uma percepção de que Deus estava chamando cada um deles para uma ação. E esses homens decidem agir, esses homens decidem fazer alguma coisa com a informação que eles receberam. Uma outra grande lição aqui é que, mesmo a igreja de Antioquia, distante da igreja de Jerusalém, e problemas surgiam, é claro, eram duas culturas diferentes. Uma igreja era uma igreja formada por pessoas que não necessariamente tinham nenhuma experiência ou conhecimento da cultura judaica. A outra igreja nasceu entre judeus, pessoas que seguiam a lei de Moisés, eram antagônicas às culturas para muitas pessoas ali. Mas mesmo assim, a igreja de Antioquia consegue amar a igreja de Jerusalém. Mesmo com todas as diferenças culturais, sociais, históricas e qualquer outro nome que a gente apresentar, a igreja de Antioquia consegue amar a igreja de Jerusalém a ponto de agir em favor dela. Olha que coisa bonita, que bela lição é essa para nós. E como é que eles ajudam? Bom, se vai vir uma fome, e os historiadores contam que muitas pessoas durante essa fome morreram de fome. O alimento era tão escasso, começou a custar tão caro, que pessoas não tinham dinheiro para comprar aquele alimento. E muitas pessoas morreram de fome. A Judéia foi socorrida, vamos dizer assim, pelo Egito e por outras nações ao redor que puderam enviar algum alimento que deu alguma possibilidade daquela nação sobreviver. Foi uma fome firme, dura, feroz. E a igreja entendeu que a igreja tinha uma missão com relação àquela realidade. E a igreja abraçou aquela missão, cada um segundo as suas possibilidades, e isso aqui é a grande chave aqui. Ninguém foi coagido, ninguém foi obrigado, ninguém foi de forma alguma violentado em sua consciência para que fizesse algo que não deveria fazer, mas segundo as suas possibilidades, cada um decidiu contribuir com a igreja de Jerusalém. Providenciar uma ajuda. E providenciaram uma ajuda, e certamente essa ajuda fez diferença na vida de muitos irmãos. Lembra que era uma igreja empobrecida, uma cidade socialmente frágil. Além de tudo isso, havia o conflito constante entre Jerusalém e Roma, né, por causa das posturas de ambos os grupos. E era uma situação bem barril de pólvora. Mas a igreja de Antioquia entende que, por conta de todos esses elementos, ela tinha uma responsabilidade de apoiar. E os discípulos tomam essa decisão. Olha que legal que Lucas não está aqui dizendo que essa proposta partiu, ainda que possa ter partido, ele não diz que ela partiu exclusivamente de um líder, de uma liderança, mas que os discípulos entendem ser isso melhor. O que Lucas está querendo nos dizer aqui que foi uma decisão unânime da igreja, a compreensão de que a igreja deveria se envolver naquela situação. Porque Deus havia levado até eles uma mensagem, e a partir dessa mensagem havia um compromisso de agir a partir dali. Irmãos, aqui há uma aplicação para nós muito valiosa, que é exatamente o fato de que tudo aquilo que nós ouvimos de Deus deveria produzir em nosso coração um compromisso de agir a partir do que nós ouvimos. Nós não podemos nos conformar de que domingo após domingo, dia após dia, nós sejamos empanturrados de mensagens e que essas mensagens não produzam em nós algum tipo de ação, algum tipo de atitude, algum tipo de transformação. Nós não podemos ter esse
conforto, nós devemos estar desconfortáveis com relação a isso. Como diz o pastor Vulmar, lá da Igreja Presbiteriana de São Vicente, você pode até pecar, mas eu estou aqui para não te deixar pecar em paz. Ele sempre fala isso, você pode até pecar, mas eu estou aqui para que você não peque em paz. Eu vou te lembrar o tempo todo desses pecados. É mais ou menos essa ideia. A palavra de Deus precisa nos confrontarmos. Ela precisa nos provocar, ela precisa produzir desafios em nosso coração. A cada mensagem, eu preciso encerrar essa mensagem, ao ouvir uma mensagem, dizendo o que Deus quer de mim a partir disso. Por que essa mensagem veio ao meu coração hoje? Por que Deus trouxe essa mensagem? Porque a gente está fazendo uma sequência. Mas você já percebeu que todo o texto bíblico tem dezenas de enfoques? Por que esse é o enfoque que a nossa igreja recebeu essa noite? Por que Deus tem nos dado mensagens após mensagens, não só aqui, mas a cada momento em que nós abrimos as Escrituras, em que nós ouvimos um podcast, ou que nós assistimos uma mensagem, ou escutamos uma música, por que aquela mensagem? Será que é tudo uma grande coincidência? Ou será que nós deveríamos considerar Deus nos desafiando, nos trazendo uma notícia para a qual há uma expectativa de que nós devemos agir? Irmãos, deixa eu compartilhar com vocês uma compreensão que eu tenho a partir desse texto de como Deus age com o dinheiro na igreja. Perceba que Deus podia trazer esse dinheiro de qualquer lugar, não podia? Deus podia fazer brotar esse dinheiro se Ele quisesse. Deus podia fazer o imperador romano levar em pessoa o dinheiro para a igreja. Mas da onde vem o dinheiro? Da própria igreja. Perceba isso, Deus já havia unido pessoas naquela igreja de Antioquia, cujo coração estava sendo moldado, e que Deus envia a essas pessoas uma mensagem para que essas pessoas agissem. A solução, irmãos, nunca é fora. No Evangelho, a solução é sempre naquilo que Deus já fez. Nós temos uma cultura no Evangelho que é sempre esperar o dinheiro vir de fora. A gente nunca ouve testemunhos de coisas que aconteceram entre nós, é sempre de fora. É o cara que estava passando fome, uma pessoa desconhecida, Deus tocou no coração, levou uma cesta lá. Nunca é alguém da igreja, é sempre um desconhecido nesses testemunhos. Perceba como é diferente? Há sempre uma ideia. Eu me lembro uma vez que eu passei talvez um dos maiores apertos financeiros da minha vida e eu escutei um testemunho. Me envergonho de ter feito isso, mas eu escutei um testemunho de um camarada que disse que foi no banco e chegou lá, tinha uma grana. Eu falei, opa, isso aí é para mim. Eu passei 15 dias olhando o meu extrato todo dia. Ele só ficava mais negativo a cada dia que os juros iam sendo cobrados. Nunca pingou uma moeda lá dentro. Mas é sempre a expectativa de que Deus vai fazer de fora. Ele pode fazer? Claro que Ele pode. Mas para que existe a igreja, irmãos? Para que nós nos juntamos? Para que existe toda essa ideia? Para que existia uma igreja em Antioquia com pessoas que Deus estava abençoando, que Deus estava edificando, que Deus estava moldando, e uma igreja em necessidade na Judéia, e que Deus precisava fazer um trabalho sem contar com a outra igreja? Por quê? A igreja entendeu isso, irmãos. Deus já nos deu o que nós precisamos. Deus nos deu uma missão. Como igreja local, nós temos alguns trabalhos específicos que nós recebemos de Deus. Deus já nos deu os trabalhos, Deus já deu uma missão geral para a igreja. E Deus já nos deu o que nós precisamos. Recursos, talentos, tudo que a gente precisa já está aqui dentro. Já está aqui dentro. Nós não estamos à espera de alguém que chegue para então as coisas acontecerem. Não, já estamos aqui dentro. Já temos. E Deus vai juntando, Deus vai unindo, Deus vai trazendo, Deus vai edificando, Deus vai melhorando, Deus vai mudando quem está aqui e vai fazendo tudo isso por quê? Para que Ele faça através de nós aquilo que Ele intenta fazer através de nós. Então pense muito nisso, irmãos. Tire do seu coração essa ideia de que Deus vai trazer tudo de fora e coloque no seu coração a ideia de que Deus já nos deu tudo aquilo que nós precisamos para que seja feita a vontade dEle. Isso serve não somente para dinheiro,
mas serve para a minha luta contra o pecado, serve para a minha luta nas batalhas da minha família. Deus já me deu tudo o que eu preciso para que eu lute essas batalhas, para que eu viva essas situações de forma a vencê-las. Então pense nisso. Bom, finalizando aqui o versículo 29, então o que aconteceu? Esses discípulos decidiram levantar entre a igreja, entre os cristãos da igreja de Antioquia, uma oferta e enviar essa oferta para a igreja na Judéia. Agora olha que interessante, versículo 30, e o fizeram, ou seja, eles levaram a cabo aquele intento, enviando suas ofertas aos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e Saulo. Eles não simplesmente levantaram uma oferta e essa oferta, vai lá, faz o que você quiser fazer. E eles também não levantaram uma oferta, direcionando essa oferta, eles não compraram de cesta básica. Perceba isso, irmãos. Porque não faz nenhum sentido de eu fazer uma contribuição se não há uma confiança em quem está recebendo essa contribuição. Não faz sentido. Eles levantam essa oferta e eles enviam aos presbíteros. Quem eram os presbíteros? Eram os pastores locais. Porque os apóstolos, eles tinham uma responsabilidade maior do que a igreja local. Então esses homens são os pastores locais. Hoje em dia, os presbíteros estão muito mais conectados à administração, a essa parte menos pastoral, né, e um pouco mais administrativa do que naquela época. Mas os presbíteros hoje vão lidar com isso, que seriam a mesma ideia. E eles fazem isso pelas mãos de Barnabé e Saulo. E por que pelas mãos de Barnabé e Saulo? Primeiro porque Barnabé era um filho da igreja de Jerusalém. Ele havia sido enviado pela igreja de Jerusalém para Antioquia. E Saulo tinha todo aquele histórico em Jerusalém. Nós não sabemos quantos anos passam, alguns teólogos vão defender que aquele 14 anos depois está aqui, outros, talvez a grande maioria, defenda que ainda não é esse tempo, mas a grande verdade é que muitos anos se passaram, desde aquele momento onde, depois da conversão de Paulo, ele vai a Jerusalém, discute com os mestres, é ameaçado de morte e enviam ele para Tarso. E largam ele lá. Barnabé que vai buscá-lo anos depois. Lá, é claro que ele precisava desse tempo, ele vai viver uma experiência pessoal, de aprendizado, com o próprio Jesus, como ele diz. Mas é Barnabé que vai buscá-lo, para que em Antioquia ele possa começar a servir. Era muito interessante que fosse através de Barnabé e Saulo, porque tinha uma mensagem nisso. A mensagem é, por mais que a gente viva realidades diferentes, irmãos, é impossível que nossas vidas sejam vividas desconectadas umas das outras. Por mais que nós tenhamos histórias e realidades completamente diferentes, é uma ilusão da nossa parte achar que as nossas vidas podem ser vividas desconectadas umas das outras. É ilusão. A gente até tenta. Nós somos esforçados em tentar viver uma vida completamente desconectada uns dos outros. Mas a mensagem aqui é que é impossível. Como Jerusalém enviou Barnabé, agora é Barnabé que volta com a ajuda. Como a igreja de Jerusalém não conseguiu lidar com Paulo, com, no caso aqui Saulo ainda, naquele momento, agora Deus envia Saulo de volta, edificado, moldado, transformado, para ser bênção agora. Está tudo conectado, irmãos. Nada que Deus faz de forma desconectada, avulsa. Tudo que Deus faz, Ele faz conectado ao seu plano maior, que é o de gerar para si mesmo um povo de muitos filhos semelhantes a Jesus. E essa conexão, irmãos, a gente vai sofrer enquanto a gente não compreender que nossas vidas estão, e agora eu vou falar de forma romântica, né? Estão entrelaçadas para sempre. Ó. Eu sei que você queria ouvir isso aí do seu marido, mas já que ele não diz, a igreja faz parte da sua vida, conectada para sempre. Isso não quer dizer que tudo que acontece na sua vida tem que ser sabido pela igreja.
Isso também não quer dizer que você tem que buscar autorização das pessoas da igreja para tomar suas decisões. Não é isso. Mas é entender que aquilo que Deus está fazendo conosco como igreja vai afetar a sua vida. E que aquilo que Deus está fazendo na sua vida, fora desse ambiente, afeta o que a igreja é. É impossível, há um entrelaçamento invisível que nós não conseguimos perceber, mas nós precisamos aprender. Você, quando chegou aqui hoje, a forma que você cantou no louvor não dependeu do grupo de louvor, dependeu de como está seu coração. Se o seu coração estava abatido, triste, cabisbaixo, a sua forma de cantar foi mais melancólica. Muito obrigado a todos aqueles que leram a minha mente, porque nem eu sabia que era essa palavra que eu queria dizer, né? Vocês estão recebendo um dom de Deus aí especial. Então, você cantou de forma mais melancólica. Se você chegou aqui feliz pela semana que você viveu, certamente você cantou de forma mais expansiva. Então, o que você fez aqui hoje e afetou a vida dos outros, dependeu de como você chegou aqui. Você percebe isso? Como você vai reagir a essa palavra não afeta só você, afeta quem está do seu lado também. Porque você vai se conduzir aqui dentro da igreja também de acordo com a palavra que você está ouvindo. As nossas vidas estão entrelaçadas muito mais do que a gente gostaria e muito mais do que a gente percebe. Porque o que Deus faz a nós como igreja é a soma daquilo que Deus faz a nós individualmente. Nós estamos entrelaçados e conectados. Quando você cresce, a igreja cresce. Porque você tem mais experiência para compartilhar com os que estão começando, você tem mais dinheiro para investir no reino de Deus, você tem outro círculo agora, porque você cresceu no seu emprego de amizades e de pessoas que você pode evangelizar. A igreja é beneficiada por tudo isso. Você percebe como nossas vidas estão completamente entrelaçadas? Talvez não no seu dia a dia lá, talvez lá no seu dia a dia você não receba as ligações. Talvez lá no seu dia a dia você não se sinta cuidado e muito conectado. Mas é impossível não estarmos. Porque o que Deus faz a nós, Ele faz como comunidade de fé. E isso é a soma daquilo que Ele faz a nós individualmente. Essa é a grande lição aqui, meu. Deus envia a Jerusalém, quer dizer, a igreja de Antioquia envia a Jerusalém 2 nomes que ensinam a igreja de Jerusalém que por mais que culturalmente e socialmente eles fossem diferentes, havia uma conexão invisível, inquebrável. Nós somos o mesmo povo. E isso é profundo, tão profundo, irmãos, que a gente trata isso como filosofia de boteco. Né? Sabe aquelas coisas bonitas que o cara fala quando já tomou umas 2? Aí o cara fala umas frases bonitas. A gente trata meio como isso. Meio como aquela coisa romântica. Esse é romantismo do pregador ou do pastor. Não é não, irmãos. Há uma conexão invisível que se nós não dermos atenção a ela, o todo sofre. Não é a ideia do pecado de Acã, que um pecou e o povo todo foi disciplinado. Não é essa a ideia. Mas é a ideia de que aquilo que você é influencia aquilo que nós somos. E aquilo que nós somos influencia quem você é. E isso, por mais que você diga que não, é o que a Bíblia ensina. Quando a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, o que ela está dizendo? Que quando você continuamente ouve algo que é contrário à verdade de Deus, aquilo vai influenciar você. E o oposto é igualmente verdadeiro. As boas conversações vão te influenciar positivamente. E aquilo que nós vivemos como comunidade tem o poder de te influenciar positivamente. Basta que você pense, quantas vezes você já saiu da igreja, chegou desanimado e saiu da igreja com sua esperança renovada? Quantas vezes você já recebeu um abraço, um aperto de mão, um cumprimento que empolgou você e que disse, poxa, tem pessoas aqui que gostam de mim. Quantas vezes a gente já foi impactado pelo coletivo? Muitas vezes.
Quantas vezes você já chegou aqui sem querer cantar e está todo mundo cantando, tu se vê obrigado a cantar e daqui a pouco você percebe que aquilo é uma coisa boa para você? Um monte de vezes, né? Perceba nas palmas, né? Você, não vou bater palma, e alguém começa a bater, só sobra você. A gente é o efeito manada. Só que no Evangelho não é um efeito manada. No Evangelho é um efeito de conexão espiritual. A gente não está fazendo porque os outros fazem, mas nós somos influenciados, empolgados, animados, encorajados por aqueles que estão ao nosso lado. Isso é uma coisa muito boa, irmãos. Uma coisa muito boa. Esses dias eu fui fazer um exame e tinha um senhorzinho lá, e aí tinha uma sala, no hospital lá tem uma sala secreta do café, né? Que eu já conheço ali, porque quem gosta de café descobre todas as salas secretas, né? E aí então eu estou com um café na mão, velhinho, veio, onde é o café, onde é o café? Eu fui ali, eu mostrei para ele, né? Aí peguei um cafezinho para ele, aí ele falou assim, ser velho é terrível, né? Eu falei, não, senhor, o velho é um jovem que deu certo, né? Se o senhor está aí velhinho é porque o senhor viveu a sua vida toda, tem muita coisa boa nisso. Ele ficou olhando ali aquilo, né? De certo ele estava esperando uma piadinha, ou diria uma piadinha, mas pare para pensar isso, irmãos. Quantas pessoas aqui, o que eu quero dizer com isso? Quantas pessoas aqui deram certo no Evangelho e são inspiração para nós? Pessoas que andam no Evangelho há anos e anos e anos e viveram altos e baixos, e já viveram momentos terríveis, sombrios, já viveram momentos de grande felicidade. A gente pode olhar para essas pessoas e dizer, aquilo que eu estou passando, essa pessoa já passou, talvez não exatamente igual, mas teve o seu momento de crise, de sombras, de escuridão, e Deus a sustentou durante a caminhada. Eu quero ser encorajado por isso. Isso faz parte do nosso coletivo, irmãos. A gente não pode esquecer isso. A grande aplicação aqui por mais que você não queira, há uma conexão espiritual entre você e a sua igreja que impacta profundamente quem você é. Talvez você diga, mas eu não sou influenciável. Bom, então você é um anjo. Não, anjo é influenciável, né? O Lúcifer levou um terço, né? Tomara que não tenha sido você, anjo, que o Lúcifer levou. Então você é Deus, a quarta pessoa da Trindade, está aqui entre nós. Todo mundo é influenciável, todo mundo. Positivamente ou negativamente, todo mundo é influenciável. Sabe qual é a prova disso? É um negócio chamado comercial na televisão. Se pessoas pudessem não ser influenciadas, você acha que as empresas gastariam os milhões que elas gastam para colocar o comercial na televisão? Não. Claro que nós somos influenciados, para o bem e para o mal. Mas a grande questão, irmãos, é que a gente pode usar isso a nosso favor. Olhar para a nossa comunidade de fé como um presente de Deus. Aqui eu tenho pessoas que me encorajam. Aqui eu tenho pessoas que me incentivam. Aqui eu tenho pessoas que me amam. Aqui eu tenho pessoas que me freiam. Tudo isso é benéfico para mim. Tudo isso. E tem algumas pessoas também que ninguém sabe o que fazem na vida, mas de alguma forma nos fazem ficar pensando o que esse camarada está fazendo da vida. Mas pense bem, como todo mundo pode ter um papel muito positivo na sua vida aqui. Todo mundo. É claro que a gente olha para o lado, a gente vê histórias diferentes, gostos diferentes, né? Tem até corintiano aqui, um negócio inacreditável. Mas todo mundo, até o corintiano eu te ensino, né? O que não fazer da sua vida. Mas a grande verdade, irmãos, a grande verdade é que por mais que a gente queira negar, nós somos impactados e influenciados pelas pessoas que Deus colocou do nosso lado. E isso deve ser enxergado como um presente de Deus. Você é um presente de Deus para outras pessoas nessa igreja. Por mais que, isso parece uma frase meio coach, né? Você é, como é que é? Como é que o Homem-Aranha diz? Você é espetacular, né? Você é espetacular. Parece meio coach, mas é verdade, irmãos. Deus usa a sua vida, às vezes sem saber, para encorajar outras pessoas, para que outras pessoas sejam edificadas, para que vidas sejam transformadas. Isso é presente de Deus, para quem recebe e para quem oferece.
porque Deus é glorificado nessas coisas todas. Amém? Que Deus possa nos lembrar, irmãos, que a igreja vivia sempre percebendo que Deus a estava desafiando a ser cristã, desafiando a viver o evangelho, desafiando a agir em prol da igreja, desafiando a amar a igreja. Esse é um desafio contínuo sobre nossas vidas, mas é um desafio abençoador, porque Deus nos molda demais quando nós temos que amar pessoas diferentes de nós. Amar pessoas que gostam do que a gente gosta é fácil, que são tranquilas de lidar é fácil. Difícil é amar as pessoas diferentes, mas Deus nos edifica, nos dando essa oportunidade e privilégio de vivermos em uma comunidade de fé. Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos ao Senhor pelo privilégio que temos de olhar para a igreja nascente naquele momento e ver como essa igreja nos ensina ainda hoje. Ajuda-nos, Deus, a valorizar a nossa comunidade de fé. Ajuda-nos a enxergar como o Senhor mesmo usa a vida uns dos outros para que nós sejamos edificados e abençoados. Que as más notícias não sejam a origem de temor ou da desistência, mas sejam um desafio para o nosso coração de confiar no Senhor e de viver de acordo com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nos abençoa, Deus, para a glória do Teu nome. Nos ensina a viver como Teu povo, para que juntos edifiquemos uns aos outros para a glória do Teu nome. Amém. Amém.